Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você realmente escolheu se priorizar, você decidiu se tornar a pessoa mais importante da sua vida por pelo menos 60 minutos, pelo menos pelos próximos 60 minutos. Que bom que você está aqui mais uma vez para mais uma live da blindagem emocional. Hoje, excepcionalmente, num horário especial às 19 horas, porque hoje, às 21 horas, eu tenho um encontro com a comunidade Coragem. Por isso que a gente está começando um pouco antes, para que você não perca nada, para que você possa aumentar ainda mais o seu repertório para a sua blindagem emocional. Que bom que você está aqui, fico muito feliz, muito honrado com a sua presença. E dando sequência à nossa semana de desafios, a semana dos desafios da mudança de vida, a gente vem construindo juntos aqui para você entender quais são os desafios que vão aparecer para você. E hoje vamos falar, como não sofrer com o outro. Pela manhã a gente falou sobre pessoas negativas e agora a gente vai seguir falando sobre como é que você vai fazer para não sofrer com o outro, especialmente se essa pessoa é uma pessoa enfraquecedora para você. Você vai entender muito bem como identificar e principalmente como você não sofrer com o outro. É sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma boa noite aqui para algumas pessoas que já chegaram. O Oscar Guerreiro, fala Oscar, seja bem-vindo. A Jenny Lisboa, seja bem-vinda. A Rita Ferrari, a Suzana, creio eu, a Débora Paiva, fala Débora, seja bem-vinda. A Cris Marchiori, oi Cris, seja bem-vinda. A Daniela também, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. A Ana Pinho Fotografia, fala Ana, seja bem-vinda. Una Terapias Naturais também, seja bem-vinda. A Sabrina, fala Sabrina, seja bem-vinda. Olha só a galera incrível da Pink Fit, grande, que legal que vocês estão aqui, fico muito feliz. A Adriana Goulart também. A Pamela, fala Pamela, daqui a pouco quero saber, Pamela, como que você passou de ontem para hoje. A doutora Karina também por aqui. A Vena chegando também com a gente. O meu amigo Dida, hipnoterapeuta e psicólogo, fala Dida. A Silvana Godoy também, Cristina Fontoura, Restaurante Cozinha da Tiaro também, o Edivandro, fala Edivandro, seja bem-vindo. A Cibele também, que bom. A Pamela, boa noite, o Renan disse também que está o quê? Pamela, não entendi. Hoje eu tô meio zonzo, gente. Hoje é um dia que, se eu chegar ao final vivo, vai ser um milagre. Será um milagre, porque estou de pé desde as 5 horas da manhã, levei minhas filhas na escola, fiz a live da manhã, fiz um atendimento incrível de hipnoterapia pela manhã, depois fiz um atendimento incrível de hipnoterapia à tarde. O meu almoço não chegou, eu fiquei sem almoço, fui almoçar agora às 5 horas da tarde e aqui estou para mais uma live da blindagem emocional. Pamela, entende aqui, coloca aqui para mim só para eu compreender, eu acabei não pescando. Jaqueline também, Paulo Gomes, a Isabel. O Renan está assistindo, legal, boa Renan, seja bem-vindo, que bom que você está aqui também. Bom, antes da gente começar para valer esse conteúdo desta noite, é um conteúdo, como eu falei, que a gente vem nessa sequência desta semana falando sobre os desafios da mudança de vida. Antes da gente começar, claro que eu vou lembrar você, se você puder ajudar, claro, vai ser muito legal, o nosso amigo o Johan de 7 anos, filho da Poliana, que faz parte da comunidade Coragem. O Johan nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI. E o tratamento, toda a estrutura é uma estrutura cara, então além de um remédio que a cada 4 meses custa R$270 mil e o convênio cortou. Então, se você puder comprar um dos selos aqui do Instagram, vai ser muito legal, você vai ajudar o Johan, tá bom?
toda a arrecadação dos selos desta terceira temporada será entregue à família do Johan, tá bom? Então você pode contribuir. E você também pode contribuir pelo Pix. Olha só, o Pix é o meu e-mail pessoal, ogata76@gmail.com. Você também pode ajudar o Johan dessa maneira. E uma coisa importante, para quem já contribuiu, para quem vai contribuir, no dia 3 de outubro, um domingo, provavelmente às 17 horas, você vai ter um encontro comigo exclusivo numa plataforma, o Zoom, fora do Instagram, para você poder fazer a sua pergunta, para você talvez contar a sua história e eu poder te ajudar, tá bom? Então, dia 3 de outubro é a data desse encontro. Eu espero que você possa aproveitar, porque é uma oportunidade para você talvez tirar alguma dúvida que você tenha ao longo aqui das 3 temporadas, ao longo da terceira temporada da Blindagem Emocional, tá bom? Então, se você puder ajudar o Johan, vai ser muito bacana. Tá legal? Então, bora a gente começar esse conteúdo de hoje, porque essa parte aqui da nossa blindagem emocional é uma parte densa e é importante que você compreenda quais serão os desafios da sua mudança de vida. Porque mudar de vida não basta você querer. Você vai precisar entender este termo aqui, a força do ambiente. Presta atenção aqui, a força do ambiente. Você vai precisar entender. Porque uma mudança de vida, como eu disse, não basta você simplesmente falar o seguinte: eu vou mudar, e todo mundo vai concordar, todo mundo vai falar assim: nossa, que legal! O Ogata agora decidiu mudar de vida, então a gente vai se adaptar a ele. Não, isso não vai acontecer. Se você acredita que isso vai acontecer, tira o seu cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. Porque quando a gente pensa na mudança de vida, existem alguns fatores que nós temos que analisar e considerar. E um deles é o ambiente. As pessoas que te cercam. Porque, como nós falamos de manhã, o ambiente que te cerca, ele influencia você. Ele tem uma grande influência sobre as suas decisões. E sabe por que isso acontece? Acontece porque você já foi condicionado a isso. Isso não é novo. Desde o momento que você nasceu, você foi condicionada a esperar que o outro faça por você. Você foi condicionada a aguardar que alguém faça por você. Esse é um condicionamento natural que todos nós temos. Por isso que pessoas com blindagem emocional, pessoas que têm a capacidade de entender as suas emoções, entender os seus processos emocionais, elas podem, claro, dizer não, muitas vezes para o ambiente. E elas dizem esse não sem culpa alguma. Faz sentido para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso. A força do ambiente, ela é muito grande, ela é muito intensa, principalmente quando você começa o seu processo de mudança. Por quê? Porque você ainda está fraca. Ainda você não está forte o suficiente para enfrentar esse ambiente. E o ambiente, ele tem o quê? Ele tem influência sobre você. Esse ambiente, ele já sabe como te persuadir. Ele sabe muitas vezes usar as palavras certas para te cutucar. Alguém já viveu isso? Sabe muito bem como muitas vezes mover as peças para deixar você presa e paralisada. Por isso que você precisa começar a identificar dentro da sua vida, e aqui presta atenção, é fundamental realidade. Para de se enganar. Para de fingir que não é bem assim. Nossa, Ogata, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando. O que eu estou contando aqui para você é o que você vai enfrentar quando realmente começar a agir, quando você realmente começar a sua transformação. Por quê? Muitos ambientes nos quais nós frequentamos, muitos ambientes que você se acostumou a frequentar, é enfraquecedor. E aqui eu sei que talvez você já comece a entender do que eu estou falando. E um conflito começa a aparecer também. Nossa, Ogata, realmente você tem razão. Existem ambientes que são enfraquecedores. Puxa, Ogata, e esse ambiente enfraquecedor é a minha casa, é a minha família. Como eu faço a partir de agora?
Fica comigo que você vai entender. Mas é fundamental você identificar quais são os ambientes enfraquecedores. Porque um ambiente enfraquecedor, presta atenção que eu vou te falar agora. Um ambiente enfraquecedor, ele vai dificultar a sua mudança de vida. E quando você ainda não tem blindagem emocional para enfrentar o ambiente, o que acontece? Você acaba lutando solitariamente. E você lutar solitariamente contra o ambiente, além de ser uma estupidez, faz com que você perca, faz com que você não tenha energia e você desiste e você acaba ficando sem forças. E quando você fica sem forças, a tua confiança vai para o ralo. E sem confiança eu não ajo. E sem ação não há o quê? Vamos ver se você já está afiado. Sem ação não há. Completa para mim aqui para eu saber se você sabe. Sem ação não há. Coloca aqui para mim. Pamela, obrigado. A Pamela comprou um selo, gratidão. Um selo para o Johan, obrigado Pamela, gratidão. E você pode fazer como a Pamela. Entra aqui, tem os selos aqui. Você pode comprar 1, 2 ou 3 selos e 100% vai para o Johan. Coloca aqui, sem ação não há, quase Silvana. A Silvana colocou mudança. Sem ação não há, não Débora, reação não. Sem ação não há, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se ninguém responder eu vou falar, hein. Dou-lhe 3. Não, evidências não. Não há transformação. A Silvana ficou pertinho ali, mas sem ação não há transformação. Sem ação não há transformação. Então entenda que um ambiente enfraquecedor, ele vai tirar a sua confiança. E aqui você precisa entender uma coisa muito importante. Nós somos seres sociáveis. É como se nós estivéssemos sempre conectados, por elásticos. Elásticos como esse aqui da Comunidade Coragem, olha só. Elásticos. E o que é isso? O que é isso, Gata? Como assim nós somos ligados por elásticos? Por exemplo, nós precisamos sempre estar com pessoas. Isso está dentro da nossa natureza. Nós evoluímos como espécie exatamente por quê? Porque nós andamos em grupo. Lá atrás, sozinho, bau, predador vinha, fim de jogo, acabou, game over. Só que quando lá atrás os nossos ancestrais aprenderam que andando em grupo eles poderiam enfrentar o predador, essa lição ficou. E por isso que os elásticos nos ligam. Nós aqui já temos alguns elásticos. Quem está na Comunidade Coragem já tem vários elásticos. Quem faz a turma da blindagem emocional também já tem vários elásticos. Então entenda que esses elásticos, eles vão sofrer alterações de acordo com a sua mudança. E agora presta muito atenção. Existem 3 coisas que esses elásticos que te ligam, por exemplo, à sua família, te ligam ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos. Existem 3 coisas que podem acontecer. Presta atenção aqui que talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar nesta noite aqui. A primeira possibilidade, quando você começa a ganhar conhecimento, quando você começa a mudar a sua vida, quando você, toda empolgada, começa a tirar aquela venda dos olhos e fala o seguinte: nossa, existe um mundo incrível aqui e eu quero que todo mundo venha participar, as pessoas que eu gosto. Normalmente, o que o elástico fica? O elástico fica tenso. Imagina, você desse lado aqui, a sua família do outro lado. Você começa, deixa eu tirar aqui para ficar melhor para você ver. Você está aqui desse lado e a tua família está desse lado. Vocês, teoricamente, estão aqui, lado a lado. Só que você
começa a ganhar conhecimento, você começa a assistir as lives do Ogata, você vai para a blindagem emocional, olha só, você se conhece, você começa a criar o quê? Tensão. Porque você está subindo, você está crescendo, mas o ambiente, a tua família não. A tua família continua onde ela está. E aí o que acontece? Você vai ganhando conhecimento, e aí começa a tensão. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém já viveu essa situação de eu começo a ganhar conhecimento, eu começo a querer mudar minha vida e aí o meu ambiente começa a ficar tenso. As pessoas não me entendem, as pessoas respondem mal para mim, as pessoas meio que começam a me atacar. Coloca aqui para mim se você... Rita sim, eu. Oi Marlene, seja bem-vinda, a Poliana também, a Vilma. Boa noite Daniel, boa noite Adriana, minha amiga, seja bem-vinda. A Casey também, a Fátima Maria, sejam bem-vindos. A Jaqueline, Rose Caleiro, minha mãe, boa noite mãe, sejam todos bem-vindos. A Débora Paiva, a Pamela, a Sabrina, a Daniela, começa a ficar tenso. Essa é a primeira possibilidade, são 3. Então presta atenção aqui na segunda possibilidade. Olha só, a Catiúcia, estou vivendo isso. Coloca aqui como é que está sendo essa vivência, Catiúcia. É assim mesmo. A Ana também, restaurante cozinha da tia, sim, eu, a Sabrina, ambiente de trabalho. Essa tensão começa a ficar muito grande. Por quê? Porque o ambiente não ganhou o conhecimento que você, o ambiente ficou. Só que quando você começa, você não tem a força suficiente para carregar, né, o ambiente junto com você. E aqui, uma possibilidade que pode acontecer, presta atenção aqui. O ambiente é mais forte que você nesse início. E por isso o ambiente te traz o quê? Para baixo. Você está lá empolgado com os conhecimentos que você tem, com a mudança que você está fazendo, e aí você ganhou esse conhecimento. Você está ali em cima, a tensão começou a ficar maior, só que o ambiente é mais forte. O que o ambiente faz? Bum! Te traz para baixo. Ele te puxa. Sabe aquela sensação do bungee jump? Eu não sei se você já pulou de bungee jump, eu nunca pulei, mas olhando é a mesma sensação. Você pula e aí vem um elástico e te puxa de volta. Faz sentido isso para você? Você já viveu isso? Coloca aqui para mim. O ambiente sempre é muito forte. Boa Marlene, é uma caminhada solo, precisa de blindagem emocional para suportar. As pessoas vão se afastando. Sim, também. E a gente vai falar disso agora, que é a terceira possibilidade que a Marlene trouxe aqui. O elástico, o que acontece? Você está tenso, o elástico já está tenso, você quer continuar subindo, mas o ambiente não quer que você siga. E aí o elástico ele se rompe. O elástico se rompe, ele quebra. E aí é quando as pessoas ficam para trás. E alguns elásticos, e aqui eu preciso ser muito sincero com você, alguns elásticos precisarão ser rompidos sim. Alguns elásticos precisarão ser rompidos sim. Por quê? Porque esses elásticos, eles não são produtivos e positivos para você. Por mais que você gostaria que essas pessoas estivessem junto com você, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um vai fazer a sua escolha e as suas decisões. Você não controla isso. Não tenha a petulância e a arrogância de achar que você pode decidir o destino de alguém. Ninguém transforma ninguém. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você entendeu isso. Ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. Restaurante Cozinha da Tia. Coloca o seu nome aqui para eu falar, por favor. Só para eu até responder isso que você falou, tá bom? Que você escreveu aqui. Fico ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo eu fico honrado por você dividir isso com a gente aqui. E eu quero que você entenda uma coisa. Não desista. E 2,
a vida jamais desiste de você. A vida não desiste de você. Então, ela talvez esteja dando sinais e você não está captando. Talvez você não tenha conseguido captar quais são esses sinais. Tudo bem? Sinais para que você siga em frente, sinais para que você possa talvez tomar uma decisão, fazer uma escolha. Mas lembra, a vida não desiste de você. Cozinha da Tia Rô. Cozinha da Tia Rô. Nossa, obrigado. Cozinha da Tia Rô. Pronto, agora não esqueço mais. Então, Cozinha da Tia Rô, a vida não desiste de você. São sinais e talvez você não esteja conseguindo interpretá-los. Tudo bem? Então o elástico acaba se rompendo e te traz para baixo. E por isso, como a Marlene escreveu aí, sem blindagem emocional, o que acontece? Você desiste. Você acaba se enfraquecendo. E aqui tem uma coisa que eu vou te falar que talvez seja realmente a coisa mais importante dessa live. Antes disso, deixa eu agradecer a Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Ela comprou 3 selos para ajudar o Johan. Obrigado, viu, Jaqueline? Gratidão. Oi, Kelly. Seja bem-vinda. A Dora também. Seja bem-vinda. A coisa mais importante que eu vou te falar aqui. Quando você desiste, ou quando você é puxada para baixo, quando o ambiente te força e te traz para baixo, tem um grande problema aí. E o problema não é só você voltar. Não é simplesmente você voltar, digamos, à estaca zero. Tem um problema que é o seguinte, eu vou te contar um segredo aqui, tá bom? Então, presta atenção. Não dá para você desver o que você já viu. Se você está aqui seguindo as lives, se você tem acompanhado tudo que a gente vem construindo juntos há 3 semanas, essa é a 4ª semana, a penúltima semana dessa 3ª temporada, entenda que não dá mais para você desver o que você já viu. Ou seja, você já entendeu que a tua vida precisa de mudanças, você já compreendeu que a sua vida não está legal, você já entendeu que para você construir a tua vida de coragem, você vai ter que desescolher muitas coisas e mais, você já começa a acreditar que é possível. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Então, por isso que você vai precisar ter blindagem emocional para lidar com isso. Porque quando o elástico se rompe, quando pessoas deixam a sua vida, quando pessoas simplesmente elas deixam de falar com você, por exemplo, o maior medo que a gente tem bate de frente na nossa cara, que é o medo da rejeição, o medo de você não pertencer, o medo de você não estar no grupo. E isso, presta atenção, é instinto de sobrevivência. Isso é emoção pura, isso você não vai conseguir controlar. Porque quando bate esse medo de rejeição, simplesmente a sua atenção ela é capturada. Então, lembra sempre disso. O maior medo que você tem, que todos nós temos, é o de não pertencer, o medo da rejeição. E para controlar esse medo, eu preciso ter blindagem emocional. Se eu não tiver blindagem emocional, se eu não souber como as minhas emoções funcionam, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente paralisar. Eu vou aceitar talvez as migalhas da vida, eu vou aceitar a mediocridade na minha vida. Por quê? Porque eu quero pertencer. Por isso que é tão fundamental a blindagem emocional na sua vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido. Deixa eu agradecer a Kelly. Fala, Kelly, obrigado. A Kelly comprou 2 selos pro Johan. Muito obrigado, viu, Kelly? Gratidão. Fala, Jorge. Boa noite, Big Coach Ogata. Nossa, achei que era Coca-Cola. Big Coke, né? Obrigado, Jorge. Gratidão por você estar aqui mais uma vez. Tá fazendo sentido para você? Esse medo de rejeição você pode controlar. Aliás, você deve controlar, porque quando ele não tem controle, sabe o que acontece?
Você é manipulado por ele, você é manipulada por ele. E aí você deixa de fazer as coisas que são boas para você apenas para atender esse medo. Por isso, ó, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não tenha medo de você não pertencer. Não tenha medo. Porque esse medo é um medo imaginário. Lembra? A gente falou semana passada sobre os medos. Esse é um medo imaginário. O medo de não pertencer. Como assim, ô gata? Mas não foi assim que a nossa espécie chegou até aqui, né? Graças a esse medo de não pertencer? Sim. Só que lá atrás, aí você tem que olhar lá, ou pelo menos entender que as condições daquela vida dos nossos ancestrais eram muito piores do que as nossas. Eles estavam muito mais indefesos, expostos, diferente de você. Então, o medo de não pertencer, ele está dentro da gente, mas você pode controlar. E por isso que você precisa entender que sempre vai existir uma tribo para você. Presta atenção nisso. Sempre vai existir uma tribo para você. Por exemplo, a comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que já fizeram um programa Blindagem Emocional, é uma tribo. Hoje mesmo. Por que a live começou às 19 horas? Ela começou às 19 horas, por quê? Porque às 21 horas, eu faço as lives à noite às 21 horas e 15 minutos. Hoje, às 21 horas, eu estarei com a comunidade Coragem. A gente tem um encontro. É o encontro da nossa tribo. É o encontro do nosso grupo. Então você vai encontrar sempre uma tribo para você. Porque você não pode mais é deixar esse medo imaginário da rejeição, de não pertencimento, controlar a sua vida. Porque a partir daí, presta atenção, você começa a compreender que você começa a ter ferramentas para você poder o quê? Entender e lidar com as pessoas enfraquecedoras. O nosso tema hoje é como não sofrer com os outros. E como é que você vai lidar com essas pessoas que são enfraquecedoras? E aqui eu vou trazer uma máxima estoica do estoicismo, da filosofia estoica, que é uma filosofia que eu estudo, que eu gosto e que eu pratico. Aliás, dia desses, me perguntaram, eu conversando com o meu cabeleireiro. Sim, eu vou no cabeleireiro. Você deve estar falando assim, Gata, mas você é careca, você vai no cabeleireiro? Sim, eu vou no cabeleireiro. O Rodrigo, que é o meu cabeleireiro já há décadas, é um cara que eu gosto muito de conversar, porque o Rodrigo é um cara, ele é diferenciado, né? Ele tem uma conversa que eu gosto muito, uma conversa filosófica. O Rodrigo é um cara que lê muito, ele devora livros, então a gente troca muitas ideias. E a gente estava falando exatamente sobre religião, né? Entrou lá num papo de religião. E aí ele perguntou para mim, né? Qual é a sua religião, né? E eu contei um pouco da minha história com as religiões. Eu nasci numa família católica, depois a minha mãe também começou a entender um pouco e se conectar com a doutrina espírita. E eu por muito tempo eu acho que eu fiquei perdido, eu não me identifiquei com a Igreja Católica e fiquei vagando por aí, enfim, e muito desconectado da minha espiritualidade, o que foi muito prejudicial para mim, inclusive. E aí depois, quando eu comecei, né, nesse meu processo de buscar o meu desenvolvimento, eu flertei, né, e acho que talvez iniciei um namoro com o budismo, que é uma filosofia que realmente eu gosto muito, uma religião que eu gosto muito, mas não entrei de cabeça, né? Não me aprofundei nisso. Eu gosto muito da filosofia, gosto muito de ler livros relacionados ao budismo. E aí, na conversa com o Rodrigo, né? E aí você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Aí a gente foi falando, eu falei, cara, você quer saber a minha religião? Se eu falar o que eu pratico, a minha religião é o estoicismo, né? Porque a religião é aquilo que você talvez pratique, né? A palavra que a tua religião dê
teoricamente é o que você pratica, né? E o estoicismo, que é uma filosofia que eu venho estudando já há alguns anos, é uma filosofia que tem mudado a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de se comportar, a minha maneira de me colocar no mundo. E aí eu falei para ele, cara, eu acho que a minha religião é o estoicismo, é a filosofia estoica, né? E aí ele até falou isso, né, de que religião, né, vem dessa ligação, né, dessa ligação com o que você pratica. Então, falei tudo isso, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, né, qual a tua religião? A resposta está aqui, ó. Você que está aqui, você já sabe qual é a minha religião hoje, né? Eu estou praticando muito o que o estoicismo fala e tenho gostado muito mesmo, há alguns anos, e eu posso dizer que isso tem feito a diferença para mim. Dito tudo isto, é para você usar uma máxima estoica agora, presta atenção, para você não sofrer mais com o outro, para você não se deixar influenciar por pessoas que são enfraquecedoras. Como é que você pode fazer isso? Não é com elástico se rompe, que eu apertei errado aqui. Como é que você pode fazer isso? Você pode concentrar-se em você e não no outro. Concentre-se em você e não no outro. Presta atenção nisso. Essa máxima estoica, ela tem um poder. Concentre-se em você e não no outro. Por quê? Porque quando você se concentra no outro, no que o outro está dizendo para você, no que o outro está pensando supostamente sobre você, você entra em sofrimento. Você entra em sofrimento. Controla o que você pode e aceite o que você não pode. Você pode controlar o que? As suas emoções. O que você sente, você pode controlar. Não tenha a petulância de achar que você vai controlar o outro. Então para de acreditar que você pode mudar o outro. Então para de se concentrar nele. Para de achar que você vai mudar a opinião dele. Por quê? Porque você vai sofrer se você fizer isso. E se você sofre, você não sai do lugar. Concentre-se em você. E comece a pensar, por que o outro te incomoda tanto? Por que as palavras do outro te incomodam tanto? Porque se te incomoda, é porque há sentido. Há sentido, pelo menos, em relação a sentimento. Quer dizer, você já viveu aquilo, você sentiu aquilo que ele está falando e aquilo se conecta. Ou seja, você precisa talvez da blindagem emocional para que você não se afete. A palavra vem, ela bate em você, só que como uma flecha ela cai. E ela não te fura, ela não te machuca. Agora, quando você não tem blindagem emocional, essa mesma flecha vem e pá, ela atinge você. Você sofre, você fica triste e você paralisa. Então você precisa começar a entender por que as palavras e as ações do outro te desestabilizam tanto. Por quê? Porque o teu cérebro reconheceu algo. Guarda isso. O seu cérebro, ele só reconhece algo que lhe foi apresentado alguma vez. Então se alguém te fala alguma coisa é porque você tem uma imagem daquilo. Você tem uma imagem aí, uma imagem mental, uma imagem emocional. Se alguém chega para você e fala o seguinte, nossa, como você é chata. Se talvez dentro da sua história você já foi apresentada a palavra chata de uma maneira pejorativa e que te trouxe uma emoção, o que vai acontecer? Você vai sofrer. Você vai sofrer, você vai sentir aquilo. Tudo bem, faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você, se você está entendendo que você vai sofrer menos com o outro se você parar de se concentrar no outro. Você tem que se concentrar em você. É por isso que todo dia aqui eu abro as lives, seja de manhã, seja à noite, falando o quê? Falando para você se priorizar. Falando para você continuar se colocando como a pessoa mais importante da sua vida.
Tudo bem? Então, como é que você não vai mais sofrer com outro? Você não vai sofrer mais com outro a partir do momento que você se concentra em você. Quando você continuar olhando para o outro, você vai correr o risco de sofrer. Tudo bem? A Marlene, estou perdida nesse sentido, espiritualidade, sem referência neste momento, precisando alinhar essa área. Marlene, assim, eu vou falar por mim, tá bom? Eu não criei e eu acho que você também não, mas eu não criei uma obsessão em relação a isso. Para mim veio muito natural dentro do meu próprio desenvolvimento. Era uma área que eu sempre deixei de lado, mas hoje eu vejo a importância da espiritualidade dentro da minha vida, né? A minha conexão com o que eu acredito, com algo maior, enfim. Então, por isso que, teoricamente, a filosofia estoica não é uma religião, teoricamente. Mas eu acredito que a religião ela é um guia muitas vezes para que você o quê? Pratique e tenha comportamentos que sejam bons para você. A filosofia estoica, ela tem me entregado isso. Então por isso que eu até brinquei, contei essa história, né, da minha conversa com o Rodrigo. O estoicismo hoje é a minha religião, porque é o que eu venho praticando, é o que eu venho buscando melhorar para praticar. Tudo bem? Então, sem obsessão, acho que vai surgir naturalmente para você, viu, Marlene? E dentro da sua própria jornada, tudo que você tem feito, tudo que você tem se desconstruído, tenho certeza que isso vai aparecer em algum momento de uma maneira muito natural para você, tá bom? E quando agora, presta atenção, quando eu paro de olhar para o outro e concentro em mim, eu começo a construir o quê? Blindagem emocional. Eu consigo começar o quê? A entender as minhas emoções e eu começo a me tornar um mestre. Porque, vamos ver se vocês estão afiados hoje também, hein? O mestre antecipa e o amador, escreve aqui para mim. O mestre antecipa e o amador, o que acontece? Coloca aqui para mim. Espero que você esteja aqui afiado comigo. Por quê? Quando eu me torno mestre, eu consigo controlar melhor as minhas emoções. Boa, Fábio Fante! Reage. O mestre antecipa e o amador reage. Quando eu estou sofrendo com outro, eu estou sendo amadora. Eu estou sendo amador. Eu estou só reagindo. Então, eu preciso, a partir do momento que eu começo a me concentrar em mim e não no outro, eu começo a me fortalecer. Mas a outra pessoa está aqui do meu lado, talvez seja o meu marido, seja minha esposa, meu pai, minha mãe. Eu preciso agora entrar numa outra fase, que eu preciso entrar na fase de compreensão. Qual que é a história do outro? Eu preciso entender a história do outro, não simplesmente para ignorar o que essa pessoa talvez esteja fazendo comigo, né? O que ela tem me feito de mal. Mas eu preciso compreender a história do outro para, principalmente, ser a base do perdão. E o perdão, presta atenção no que eu vou te falar aqui, o perdão é diferente de aceitar. Aceitar não significa perdoar. Eu posso compreender, por exemplo, a história de uma pessoa que me abusou. Eu posso compreender isso. Eu posso compreender a história dela, porque ela talvez tenha sido abusada, porque ela foi violentada, ela não teve carinho, não teve amor e ela me violentou. E ela me abusou quando ela se tornou adulta. Eu compreendo essa história. Eu compreendo no que essa pessoa se transformou a partir dessas experiências traumáticas. Mas é totalmente diferente de eu aceitar. Eu não preciso aceitar o abuso que eu sofri. Mas eu posso compreender e perdoar. Tá entendendo a diferença? Então, a compreensão é a base do perdão.
E se eu não perdoo, o meu peso, o peso que eu carrego fica muito mais pesado, fica denso, fica impactado. E é muito difícil muitas vezes de você caminhar. Por isso que eu preciso entender qual é a história do outro. Se eu não entendo a história do outro, fica muito mais difícil de eu seguir em frente. Fica muito mais difícil de eu não sofrer com as pessoas. Principalmente essas pessoas do ambiente enfraquecedor. Porque essas pessoas do ambiente enfraquecedor, elas estão aonde? Elas estão perto de você. Elas têm relações, vocês estão ligados por elásticos. E não é tão simples você chegar para eles e falar o seguinte: olha, tchau, eu estou mudando de vida. Não é tão simples assim. E é por isso que mais do que nunca você precisa entender a batalha que existe aqui, na tua mente. A batalha sempre entre emoção e razão. Guarda isso. A emoção sempre vai vencer. Sempre. E por que você precisa ter blindagem emocional? Para evitar que essa luta aconteça. Para evitar que esse confronto exista. Então, por isso que o mestre antecipa e o amador reage. Eu, mestre, eu consigo o quê? Não entrar na briga ou sair mais rápido daquele estado emocional. Eu consigo rapidamente me desvincular daquele estado emocional. Por isso, presta atenção no que eu vou te falar. Sempre, quando você tem uma situação que mexe com você, que cria uma emoção, uma lembrança que te faz chorar, que te faz muitas vezes sentir um calafrio aqui no estômago, esse é um indício de que existe algo que você precisa resolver lá na sua história, no seu passado. Evidências o tempo todo você tem que olhar para a sua história, com um olhar de evidências que você precisa olhar para a sua história. As pessoas gostam de fingir que a infância foi tranquila, que não aconteceu nada disso. Amanhã a gente vai falar bastante disso, às 8h15 da manhã. Só que existem evidências muito claras, muito claras, de que você tem pequenos traumas e que você precisa resolvê-los. Porque se você não resolve, na batalha entre emoção e razão, quem vai ganhar? A emoção. E você vai o quê? Se arrepender. Você vai ficar arrependida daquela explosão que você teve com seus filhos. Você vai se arrepender amargamente de ter feito alguma coisa. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Você precisa ter blindagem emocional para poder controlar suas emoções. E para você participar da última turma do programa Blindagem Emocional, eu vou te convidar para entrar no link da minha bio, que lá tem um link que vai direto. Eu esqueci de colocar aqui o bit.ly. Deixa eu colocar aqui, Blindagem Emocional, para você entrar na última turma de 2021, que começa dia 11 de outubro. E você que já está na lista especial, você está recebendo os meus áudios, que são complementares ao que a gente está falando aqui em todas as lives. Quem aqui já recebeu? Coloca aqui para mim, se você já recebeu os meus áudios, né? A cada live que acaba, eu mando o quê? Uma espécie de download mental. Então, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu acabei esquecendo de falar aqui para você, eu mando nesse áudio. Jaqueline, já faz muito sentido, Rosana, legal. A Débora, sempre complementando. Então entra aqui, bit.ly/lista blindagem para você participar da última turma da blindagem emocional. Essa será uma turma épica, eu garanto para você. Eu garanto para você. O Ricardo, a Gabi, excelente. Eu quero que você entenda que as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão na mesma página que você, e você precisa ter essa compreensão.
E 2, se você não tiver blindagem emocional para controlar as suas próprias emoções, você vai sofrer com o ambiente. Você vai sofrer com o ambiente. Sabe por que você vai sofrer? Porque esse ambiente, ele tem conexão, ele tem história, ele tem relação direta com você. Porque o ambiente enfraquecedor sempre é o mais próximo. Sempre é o mais próximo. E quando você entra no ciclo do sofrimento, você não sai do lugar. Quando você está naquele ciclo do sofrimento, você fica fraca. Você não consegue ter forças para tomar uma decisão decente da sua vida. Então, lembra disso. Blindagem emocional é a capacidade de você controlar suas emoções, de você ser mestre e se antecipar, e não apenas reagir mais. A reação tem te custado muito caro. Para pensar. Quantas coisas que você não compra por impulso, apenas porque a emoção tomou essa decisão. Quantas bobagens você acaba não falando para as pessoas que você ama, simplesmente porque a emoção tomou conta e ela simplesmente deu a resposta que machucou muitas pessoas. Então, para você parar de sofrer com os outros, você precisa ter essa blindagem. E a partir daí, você vai construindo estratégias para conviver com essas pessoas. Porque por mais que você acredite que, então eu vou sozinho, eu vou romper o elástico e eu vou sozinho. É solitário. É triste você chegar sozinho. Você vai precisar encontrar uma tribo para você. Nós precisamos disso, nós somos seres sociáveis. Tudo bem? Faz sentido para você? A Poliana era bem assim com as crianças. Hoje me sinto mais firme e segura para colocar os limites que meu padrão não permitia, o qual minha família ainda faz. Porém, estou mais firme em me impor com a família também. Excelente, excelente. Isso é fruto da blindagem emocional. Blindagem emocional, quando eu posso falar para alguém o seguinte: não, isso não é para mim. Obrigado, mas eu não quero isso agora. Tudo bem? A Daniela, sabe o que eu vejo? Que para essas pessoas, desestimular a nossa transformação é uma forma de defesa para elas. Muito bom. A nossa coragem é perturbadora. E de uma certa maneira é mesmo, Daniela. Por quê? Porque de uma maneira até inconsciente, quando uma pessoa, por exemplo, teu marido está vendo você se transformar, aquilo bate nele de uma maneira muito forte. Por quê? Porque ele percebe que ele está sendo covarde e você está sendo a corajosa. Você está seguindo em frente, você está buscando ajuda. E isso dói. Dói quando você percebe. Você já deve ter passado por isso. Você já passou por aquela situação de: nossa, eu devia ter feito aquilo. Eu devia ter colocado essa ideia que eu tive em prática, mas eu fiquei com medo. E aí veio alguém e tomou a minha ideia e hoje está rico. Alguém já viveu essa situação? Esse arrependimento, ele é destrutivo, ele destrói a tua autoestima. Por isso que a gente precisa entender que eu preciso começar a me blindar emocionalmente para dizer não para as pessoas, para as situações. Eu não preciso ser uma pessoa que faz tudo para todo mundo. Por que eu faço isso? Por que eu aprendi a ser assim? Por que eu sou uma serva de todo mundo? Eu cuido de todo mundo e não cuido de mim. Por quê? Porque você aprendeu isso em algum lugar. Em algum momento da sua vida você aprendeu isso. E quando você aprendeu isso se tornou teu condicionamento. Você fez isso por sobrevivência. Você fez isso porque você precisava se manter viva. Só que aí isso agora se tornou um hábito. Então, para você não sofrer com os outros, blindagem emocional. Blindagem emocional para que você possa ter o controle das suas emoções e dos seus processos emocionais. Faz sentido isso para você? Então coloca aqui para mim, se isso faz sentido, qual foi o seu maior aprendizado com a live de hoje? Como não sofrer mais pelos outros? Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado hoje para eu entender. E 2, para você ajudar as pessoas. O seu aprendizado pode ajudar as outras também.
Fala Júnior, De Quebrada Podcast, passando aqui no intervalo do futebol para dizer que sou fã e cada palavra sempre me ajuda. Obrigado Júnior. Participei do podcast do Júnior, muito legal, agora em agosto. Tá gravado, hein? Tá lá no canal do YouTube do De Quebrada. Vai lá, o meu bate-papo com o Júnior foi muito legal, muito incrível. Obrigado pela oportunidade, viu Júnior? Boa, Cris, que preciso procurar minha tribo. Legal. Você já tem uma tribo, mas talvez você precise de uma tribo mais específica com o que você está fazendo. E sim, a gente pode ter várias tribos, né? Eu tenho algumas pequenas tribos que são importantes para mim, tribos que vão me acrescentando na minha caminhada, né? Tribos ligadas a negócios, tribos ligadas a autoconhecimento, tribos de amigos, tudo isso é muito importante. A gente está conectado com essas tribos, tá, Cris? A Maria Ferrante, me priorizar. Ótimo, excelente. Quando eu me priorizo, eu fico mais forte. Ficando mais forte, eu tenho mais confiança. Com mais confiança, eu entro em ação. E com ação, há transformação. É esse, digamos, o beabá, né? Eu não gosto de fórmula pronta, mas é o beabá para você transformar a sua vida. Autoestima alta, autoestima não pode ser baixa, porque uma boa autoestima vai gerar confiança em você, você vai confiar em si, você começa a entrar em ação e aí há a transformação. A Daniela, essa história é sobre minha vida, minha transformação é por mim. Excelente, excelente. Faça por você, porque a vida não desiste de você. A vida não desiste de você. Essa história é sua, é por você. A Cris, preciso de uma tribo mais presencial. O contato é importante, mas a comunidade é minha tribo favorita. Legal, e sim, uma tribo presencial é muito importante. E agora a gente acredita que as coisas aos poucos vão voltando aos seus lugares, né, Cris? Adriana, a tribo comunidade é muito importante para mim. Que legal, Adriana. Fico muito, muito feliz. Como eu disse hoje de manhã, a gente está só começando. Bom, e por falar na comunidade Coragem, eu tenho um encontro com a comunidade daqui a pouco. Por isso eu vou mostrar para você qual é o tema de amanhã, às 8h15 da manhã. Quem vai estar comigo às 8h15 da manhã? Quero ver, hein? Quero ver. Porque amanhã, dando sequência aos desafios da mudança de vida. Hoje a gente falou, né, sobre esses obstáculos que você vai ter com o outro e como você faz para não sofrer com o outro. Amanhã a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Traumas não resolvidos. E eu diria para você que muitas fichas irão cair amanhã para você. Porque amanhã a live das 8h15 da manhã vai ser um grande chacoalhão. Porque você vai entender talvez muito da sua história. Muito da sua história eu garanto para você, tá bom? Deixa eu ver mais alguns. A Vilma, escrevendo nova história de vida. Excelente, Vilma. Parabéns. Aliás, como eu sempre falo, ó, esse quadro lindo aqui é da Vilma, ó. A Vilma que me deu de presente. A Vilma veio fazer hipnoterapia comigo e me trouxe esse lindo quadro. Aliás, se você vier fazer hipnoterapia comigo, traga prendas. A gente sempre gosta, viu? Não precisa não, mas se quiser pode trazer sim. A emoção sempre vai ganhar da razão. Por isso, a importância da blindagem emocional para dar força e um outro comportamento diante da vida. Boa, mãe! Rose Caleiro, minha mãe, muito obrigado, viu, mãe? Amanhã... A partir de amanhã vai dar tudo certo, hein, mãe? Tamo junto. Cris, estou junto. As lives reforçam meus aprendizados. Acho que a minha garganta está indo pro buraco. Está indo pro vinagre. A voz está acabando. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu te espero às 8h15 da manhã. Amanhã com mais uma live da blindagem emocional. E entra na lista da blindagem bit.ly/lista blindagem, ou vai direto no link da minha bio que cai direto nessa página. Você vai botar nome e e-mail e você já recebe o áudio complementar dessa noite, tá bom?
Eu te vejo às 8h15 da manhã e você que é da comunidade Coragem, daqui a 1 hora nós estaremos juntos para mais um encontro, tá bom? Uma linda noite para você, a gente se vê. Um grande abraço, tchau!